Muito bem, vejam só no ar pela Rede Internacional de Televisão, também canal 95 da Sky. Hoje, como eu disse, programa diferente, discutindo um assunto que merece a reflexão do amigo cristão, do amigo telespectador, do amigo brasileiro, porque certamente alguém vai dizer, mas o trabalho de missões poderia também ser realizado aqui no Brasil, por que não? Então, diante dessa questão, o Vejam Só tem o prazer de receber para nos ajudar a partir da experiência que tem e do trabalho que tem desenvolvido lá no Níger, o nosso amigo Alexandre Canhoni, ele que é missionário. Eu agradeço a gentileza de ter atendido ao convite do Vejam Só, participando de uma forma diferenciada do programa, mas trazendo sua experiência para o amigo telespectador, viu, Alexandre? Muito obrigado, mais uma vez por aqui, né? Sempre muito bem recebido pela Ana, pelas pessoas todas e da família Hit. Então eu fico muito contente, trazendo boas notícias, né, do ano passado para cá e falando um pouco dessa vida, como é que foi, como é que é a vida de um missionário no campo, quando você sai talvez para o refrigério de alguns meses ou alguns dias. Enfim, vai ser um tema assim, muito bacana para a gente poder explorar, expor essa questão do ID e realmente será que eu ouço muito por aí, olha, eu vou, e às vezes fica só mesmo, ou no louvor ou na conversinha. Mas na prática a gente sabe que é um pouco diferente, mas graças a Deus existem os remanescentes, né? Aqueles que realmente abriram mão do seu conforto, da sua casa, enfim, de algumas coisas, para poder estar levando a palavra de Deus e cumprindo esse ID. Muito bem. E vocês já notaram que o Alexandre está com uma vestimenta diferente, daqui a pouquinho ele vai explicar para a gente. Fácil não é, eu já dizia na introdução, quando se fala em missões, né, tem sempre um aspecto qualquer de glamour envolvido nessa questão. Eu sairei do Brasil, vou viver em Londres, vou viver em Paris, vou viver em cidades que vão me agregar cultura, vão me agregar conhecimento. E a gente sabe que o trabalho de muitos missionários estão muito além dessa perspectiva, né? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Alexandre Canhoni, ele que é missionário, nos ajudando na questão de hoje e trazendo um pouco da experiência dele em relação ao trabalho com missões. Essa é uma visão, o Alexandre, que muita gente tem. Nós já discutimos aqui a respeito de missões em outros programas e recebemos uma infinidade de e-mails de gente dizendo, olha, eu gostaria de saber como participar, eu também gostaria, eu tenho disposição para realizar um trabalho missionário em outros países, mas muita gente talvez não tivesse a dimensão do que é um trabalho missionário em terras inóspitas, não é? Porque, pelo que a gente já conversou aqui nos bastidores, às vezes o cidadão não tem acesso a banheiro, não é? Ele vai fazer suas necessidades, ele não tem ideia de que vai fazer ou num rio, ou num buraco. Enfim, eu queria que você falasse um pouco de como é que é o teu trabalho missionário, mas antes eu vou voltar um pouquinho, antes de entrar no trabalho missionário, como é que você começou o trabalho missionário? Muito bem, eu me converti em fevereiro de 95, deixando aquela parte artística e glamurosa, como a gente estava comentando no início. Bom, eu vou ter que te interromper, é um trabalho artístico, só para a pessoa ter uma dimensão. Quando os amigos telespectadores souberem o que o Alexandre faz, eu gostaria que você falasse que tipo de vida você tinha aqui no Brasil. Geralmente nós falamos depois de mostrar a parte que é mais importante hoje, mas vamos inverter. Na década de 80, então, eu trabalhava com cinema aqui no Brasil, com crianças, nós trabalhávamos na Rede Globo. Tínhamos um trabalho lá no programa infantil da Maria da Graça Meneghel, no qual fiquei 4 anos, aproximadamente 4 anos e meio. Eu fui o cantor Alexandre, daquele grupo Paquitos. E nisso, depois da minha conversão, rompi com todas aquelas coisas do passado. No site, depois o pessoal pode acompanhar, tem a parte de testemunho, depois a gente pode ver, falar um pouquinho sobre isso, quem quiser acompanhar um pouquinho dessa transição, né? E exatamente daquela questão glamourosa, daquela questão de ir para os melhores hotéis, restaurantes, viagem no mundo inteiro, uma série de coisas. E Deus veio fazendo esse trabalhar comigo de fevereiro de 95, quando eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. E você se converteu no auge da No fama, auge, né? Não foi porque algumas pessoas, não é mais Paquito, agora não tem mais fama no mundo, quer vir para a igreja. Para quem não conhece um pouco da minha história, eu não estava deixando de ser famoso, me dá uma direção de estudar a Bíblia.
Mas, Senhor, e os dons que o Senhor me deu na área musical, etc. Não, filho, vai estudar a Bíblia. Mas então eu não vou cantar, jogar bola, tocar, mexer com produção. Até pode, filho, só que eu vou te falar onde. E me mandou para o Níger depois. Meu Deus do céu. Você quer pular, quer fazer ginástica, quer dar cambalhota, qualquer coisa, pode. Lá no Níger. É lá que tenho almas para você, através da sua vida, resgatar para o meu reino. E nisso, então, eu me formei. Aqui fiz vários cursos. Fiz o mais intenso foi bacharel no Betel Brasileiro. Um abraço, inclusive, para a irmã Duvalina, que foi uma pessoa assim que teve muita paciência comigo no momento de transição, libertação e uma série de coisas. Aquela vida louca do mundo, quando você vem para a igreja, você tem que ter pessoas assim para estar te ajudando. Não é fácil. Não, para te incentivar também a continuar no caminho, né? Exatamente. E tem algumas cadeiras voltadas exatamente para missiologia transcultural. E isso foi me dando muito desejo de querer saber mais sobre isso. Quando eu termino o bacharel, e nisso eu já dava seminários na área de libertação em algumas igrejas, quando me chamavam para poder falar não só do testemunho, mas falar um pouco sobre a importância dos jovens, das crianças estar não envolvidas com coisas do mundo e se envolver mais com as coisas da igreja. Nisso me chamaram e eu dei uma palestra para alguns missionários sobre seitas heresias. E o meu passado também espiritual tem muito a ver com voodoo, magia negra, missa negra, pactos com o diabo. E nisso, então, me convidaram para poder falar, porque alguns missionários estavam indo para um campo que teria, na África, bastante voodoo, magia negra e tal. Então, eu ia contar de experiências pessoais, ao mesmo tempo, embasar a Bíblia e falar como eles poderiam evitar determinadas coisas práticas. Sim. Então, lá me apresentaram sobre Níger, nesse local aqui no Brasil. E eu falei, o que é Níger? É Nigéria? Primeira pergunta. Uhum. É Nigéria? Não é Nigéria. Na época era o segundo país mais pobre do mundo, perdia só para Serra Leoa, também no continente africano. E eu falei, o que tem lá? Ele falou, não tem, é isso que está precisando de pessoas para poder levar a palavra. Era um país muçulmano, é um país muçulmano ainda,